Mateus, capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 9 também, até o verso de número 13. Mateus 9, de 9 a 13. Diz assim o texto: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, em algumas traduções aí, Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Até aqui, meu irmão e minha irmã, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, como já fizemos nesse culto algumas vezes, e agora, Deus, diante da Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos fale também, Deus, através da leitura e da reflexão da Tua palavra. Entendemos, Deus, que a Tua palavra pode ser direção para nós, alimento para nós, pode significar também a resposta que nós procuramos e desejamos do Senhor. Que isso aconteça, Deus, que a gente consiga ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale com cada irmão e irmã presente aqui, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Faz bastante tempo que eu não prego, então eu não sei se alguma coisa aqui vai... Faz mais de um mês, eu acho, que eu não converso com vocês aqui. Não me lembro de ter acontecido isso outras vezes. Mas por motivos justos, né? Pessoas nos visitando, eu também tirei férias, mas é uma alegria poder novamente estar aqui compartilhando a palavra de Deus, a leitura, a exposição da palavra aí para o teu coração. Eu sempre me preocupo em não atrapalhar aqui, né, na verdade, o que Deus quer falar com você. A leitura da palavra já fala bastante ao meu coração e certamente fala bastante ao teu coração, e que você consiga aí captar a voz do Espírito Santo diante da leitura desse texto e de outros mais que a gente vai ler nessa conversa que teremos aqui em poucos minutos. Eu gostaria de conversar um pouco com você na introdução dessa mensagem sobre uma característica que nós temos, né? Ou boa parte das pessoas que a gente convive, e boa parte de nós, a gente tem, né? A gente tem uma certa tendência em procurar fórmulas secretas para algumas coisas, especialmente coisas objetivas, assim, né? Receitas, quando a gente se propõe a cozinhar, por exemplo, tem um procedimento ali que a gente deve se submeter, de quantidades de ingredientes, de tempo, de forno, de fritura e não sei o quê, para o negócio funcionar, para a comida, para o ingrediente virar comida e tudo mais. É uma receita. E outras situações mais nas nossas vidas, a gente também procura receitas para atingir o nosso objetivo, né? Procedimentos, normas, isso faz parte da nossa vida, né? Você trabalha numa empresa, no escritório, numa fábrica,
lá dentro existem receitas, regras, procedimentos que você deve se submeter para atingir objetivos esperados, objetivos que você definiu ou que uma outra pessoa definiu para que você se submetesse. E a gente também, meu irmão e minha irmã, por vezes a gente tem a tendência de trazer essa lógica das receitas, das fórmulas, dos procedimentos, das formalidades, digamos assim, para todas as áreas das nossas vidas. De repente a gente acha que existe uma fórmula secreta para tudo aquilo que a gente procura na vida e busca na vida. De repente a gente acha que existe uma fórmula secreta, única, absoluta, para a condução e a educação de um filho, por exemplo. E você sabe, você que já teve alguns deles, e eles já cresceram um pouco, você sabe que não existe fórmula secreta, receita mágica para educar um filho. Você educa um filho de um jeito, você vai educar o outro do mesmo jeito, por incrível que pareça, o resultado é diferente. O resultado é diferente. Em outras áreas também da vida, a gente começa a perceber que essa busca natural do nosso coração por uma fórmula secreta, por uma receita mágica, acabam não funcionando para algumas áreas das nossas vidas. A busca pelo contentamento e felicidade, a condução dos nossos relacionamentos. Não existe fórmula secreta, meu irmão e minha irmã, um procedimento uniforme para a condução de um casamento. Você sabe disso. As pessoas são diferentes. O inesperado está presente em todo o tempo. Em todo o tempo. Não há somente aspectos objetivos que a gente deve levar em conta na construção de um relacionamento. Há outras questões mais emocionais, espirituais, que envolvem toda a nossa vida e a construção das nossas relações. E isso, todos esses aspectos trazem para nós uma certa limitação, uma certa incapacidade de lidar com esses terrenos das nossas vidas que, sobretudo, têm a ver com relacionamento. Casamento, condução de uma educação de um filho, um relacionamento de amizade, relacionamentos que a gente faz com as pessoas, aqui dentro da comunidade, por exemplo. Então tem algumas áreas, meus irmãos e minhas irmãs, que não tem livro para nos ajudar. Até tem, que a gente pode até ler, mas não vai te ensinar plenamente a resolver o seu problema, para que você atinja o seu objetivo. Tem situações que não tem 10 passos, não tem as 5 leis, não tem os 3 pilares, não tem vá por aqui que você vai certamente conseguir o seu objetivo. Não tem. Tem situações que a gente precisa de algo mais. Tem áreas nas nossas vidas que a gente precisa de uma sabedoria mais subjetiva, que a gente precisa de uma realidade mais transcendente, que a gente precisa contar com o exterior para resolver e para que a gente atinja os objetivos da nossa vida. A gente precisa de uma certa humildade em boa parte da nossa vida, em tantas áreas das nossas vidas, para a gente conseguir uma boa condução. Tem coisa que a gente não vai conseguir resolver sozinho. E a gente precisa se submeter com humildade a pessoas e, sobretudo, a Deus. Sobretudo, a Deus. E se tem uma área que as pessoas procuram, as pessoas buscam uma fórmula secreta, uma regra universal, um procedimento objetivo para absorver nas suas vidas, é quando elas se colocam com um objetivo no coração de seguir a Jesus. De seguir a Jesus. De ter uma vida em comunhão com Cristo Jesus. E você que já tem algum tempo de caminhada na tentativa de seguir esse Cristo Jesus, você sabe que ao longo da história surgiram várias fórmulas secretas. Vários modelos de como se deve seguir a Jesus e viver a espiritualidade cristã em comunidade.
ao longo do tempo e ao longo da história, surgiram modelos que tinham essa proposta. Sigam esse modelo que você vai conseguir atingir o seu objetivo, você vai ter uma intimidade maior com Cristo Jesus, você vai conseguir uma vivência em comunidade dentro da igreja de uma forma mais próspera. Há várias opções, meus irmãos e minhas irmãs. A gente tem vários modelos a seguir. E o ser humano, ele gosta de complicar as coisas. O ser humano gosta das periferias da vida, dos penduricalhos da vida, da estética da vida. E por isso, vez ou outra, surge um novo modelo, surge uma nova fórmula, surge um novo jeito de ser cristão, um novo jeito de ser igreja, um novo jeito de seguir a Jesus. Vocês concordam comigo, meu irmão e minha irmã? E de repente, meus irmãos e minhas irmãs, a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente olha para Jesus e a gente percebe que o jeito de Jesus e de seguir a Jesus nunca mudou. Sempre foi o mesmo. A proposta que Cristo Jesus tem para cada um de nós, a proposta e o chamado ao discipulado, à vida tentando seguir os passos desse mestre, sempre foi a mesma. E sempre foi uma proposta simples e direta. Simples e direta. Sem penduricalhos, sem argumentos extensos, sem conversas, reuniões extensas para tentar convencer as pessoas que é uma boa seguir a Jesus. A mensagem de Jesus sempre foi direta, olhando no olho das pessoas e exclamando, por gestos, por palavras, a grande missão que eu e que você tem quando a gente se coloca na presença de Jesus, que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 9, um texto muito intrigante a esse respeito. O chamado de Mateus, o mesmo Mateus do Evangelho. O Mateus que tinha uma posição social super confortável. Um funcionário público, sabe? Trabalhava para o Estado. Trabalhava ali não sei o que seria hoje. Quem que cobra imposto? Receita Federal. Funcionário ali da Receita Federal. Situação confortável. Odiada, obviamente, por toda a população, mas confortável. Estava ali fazendo o seu trabalho todos os dias, tinha ali os seus recursos, conduzia a casa, conduzia a tua vida de uma forma tranquila. De repente, num determinado dia, Jesus resolve passar por ali. Resolve passar na rua da Receita Federal da época, e o Mateus estava ali olhando para a rua, e pela misericórdia de Jesus, o olho dele, o olhar dele foi atraído para o olhar de Jesus Cristo, e o desafio foi simples, claro e direto para o Mateus. Jesus olhou para o Mateus e falou: siga-me. Siga-me. E o que aconteceu, meu irmão e minha irmã? Ele seguiu. Ele seguiu. Ele poderia ter tido tantas outras atitudes que eu teria, e certamente você teria também. Jesus, mas vamos conversar melhor sobre isso aí, né? Vamos marcar uma reunião, a gente gosta de marcar reunião. Vamos tomar um café, aí o senhor me explica direito esse projeto aí. Eu preciso avaliar se esse projeto eu vou conseguir cumprir, se esse projeto vai trazer algum tipo de benefício para a minha vida, se esse projeto vai trazer alguma situação negativa para a minha família. A gente precisa conversar, Jesus. Não é assim, siga-me, eu deixo tudo aqui e te sigo. Se você fosse o Mateus e se você fosse eu,
eu acho que a gente teria essa atitude. Vamos conversar, Jesus, não é assim. Siga-me e eu sigo. Mas o incrível, meu irmão e minha irmã, do relato do Evangelho de Mateus, capítulo 9, é que a resposta do Mateus foi imediata. A resposta do Mateus foi simples e direta. E essa resposta e os outros acontecimentos do texto que nós lemos traz para nós alguns ensinamentos grandiosos, meu irmão e minha irmã, para a nossa vida de discipulado, para a nossa caminhada com Jesus Cristo. A gente aprende demais olhando para essa experiência que aparentemente é uma experiência tão superficial, de um encontro tão superficial, de um diálogo que mal aconteceu ali, naquele momento, mas que pode trazer para nós grandes ensinamentos de como nós devemos responder o chamado de Cristo Jesus todos os dias. De como nós devemos nos comportar diante da presença de Jesus nas nossas vidas. Diante dos desafios que Cristo Jesus tem para a minha e para a sua vida todos os dias. E eu gostaria de seguir pontuando alguns momentos desse texto que nós lemos e depois, meu irmão e minha irmã, trazer uma reflexão para mim e para você sobre como pessoas, ao contrário do Mateus, tiveram dificuldades em responder o chamado de Cristo Jesus, com o objetivo de tentar trazer um alerta para nós. Então, sobre o texto que nós lemos, sobre Mateus 9, de 9 a 13, a gente vai perceber, em primeiro lugar, que Jesus Cristo sempre está em movimento. Cristo Jesus sempre está no meio do caminho. A gente já falou isso algumas vezes aqui na igreja, que a vida cristã é uma caminhada, você sabe disso. Cristo sempre está caminhando. Jesus Cristo não tem muito tempo, assim, sabe, meu irmão e minha irmã, para marcar uma reunião para a semana que vem. Marcar uma reunião para amanhã. Porque amanhã ele vai estar em outro lugar, meu irmão e minha irmã. Ele está sempre no caminho. Os encontros que Cristo Jesus teve com tantas pessoas nos evangelhos, eles aconteceram no meio do caminho. Com um objetivo claro no coração que ele tinha. Um destino definido. Ele caminhou a esse destino. E no meio do caminho ele encontrava as pessoas, encontrou as pessoas como encontrou Mateus no meio do caminho. Cristo Jesus sempre está em movimento. A vida cristã, meu irmão e minha irmã, discipulado é uma vivência dinâmica, de caminhada. É óbvio que a gente precisa se reunir. É óbvio que a gente precisa alinhar tantas coisas, tantos valores, tantas crenças, tantas dúvidas. Mas isso acontece no meio do caminho. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que se a gente estivesse lá e tivesse a atitude que eu disse a vocês que teríamos, Jesus, a gente precisa conversar, a gente precisa se reunir, Jesus responderia assim, meu irmão e minha irmã, a gente vai conversar, mas vamos aí. Me segue, que no meio do caminho a gente conversa. No meio do caminho a gente vai alinhar o que precisa ser alinhado. No meio do caminho eu tiro as suas dúvidas. No meio do caminho eu te explico o que vai acontecer amanhã. No meio do caminho eu vou explicando as coisas. E foi exatamente isso que aconteceu, meu irmão e minha irmã, na caminhada que os discípulos tiveram com Cristo Jesus. No meio do caminho, Cristo foi explicando para eles as coisas. O que haveria de acontecer. Não foi assim? Mas lá atrás eles responderam positivamente ao chamado e seguiram a Cristo Jesus, que sempre esteve e sempre está em movimento. Cristo Jesus nunca está parado. Uma outra característica, um outro detalhe que eu percebo nesse texto é a percepção de Cristo Jesus. Jesus Cristo viu Mateus. É diferente esse olhar que Cristo Jesus teve por Mateus. Porque Jesus, ele andava e tantas pessoas rodeavam Jesus. Tantas pessoas seguiam os passos de Jesus. Tantas pessoas participavam do movimento, das experiências.
mas por um propósito do coração de Cristo Jesus, ele olhou para o Mateus de uma forma diferente. Ele teve uma percepção diferente da presença daquele sujeito ali no meio do caminho. Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, se você está aqui hoje, se você, por uma obra graciosa do nosso Deus, se você, de alguma forma, tem buscado servir a Cristo Jesus, tem recebido da palavra de Deus, tem participado do movimento da igreja de Jesus Cristo, você é um privilegiado, meu irmão e minha irmã, porque Cristo te olhou de uma forma diferente. Ele teve uma percepção diferente no olhar que teve para a sua vida e para o teu olhar e te chamou. Discipulado, meu irmão e minha irmã, caminhada, seguindo a Jesus, a gente vai percebendo isso e aprendendo isso no meio do caminho, que a gente precisa dessa percepção também. A gente precisa dessa percepção, de identificar o momento exato de agir, a pessoa certa para conversar, o momento propício para orar. Isso não está na receita, não tem receita para explicar isso. É um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E a gente vai aprendendo isso no meio do caminho. Que a gente precisa de uma percepção de igual modo, do mesmo jeito que Cristo Jesus teve conosco. Discipulado é percepção. Também, meu irmão e minha irmã, a gente aprende com esse texto que o discipulado de Cristo Jesus Vou utilizar uma palavra que é a única palavra que eu consigo tentar explicar. Ele é irresponsavelmente objetivo. Irresponsavelmente objetivo. Jesus Cristo olhou para o Mateus e falou: me segue, Mateus. Não teve assim um projeto, sabe? Mateus, eu estou aqui, eu preparei uns slides aqui para você. Vou te explicar como é que é esse negócio de vida comigo, né? Aí você vai identificar os problemas, né, as demandas, aí depois no final você vem com as soluções. Sabe como a gente faz, às vezes, na empresa? Os pontos, como eu estou fazendo aqui com vocês. A mensagem de Jesus, ela é objetiva. Ela não tem assim, não precisa de mais nada, só precisa de Jesus. A gente segue a Jesus, meu irmão e minha irmã, não pelo chamado. E não também pela proposta do chamado. A gente segue a Jesus por causa de Jesus. Por causa de Jesus. A gente obedece o chamado de Cristo Jesus não porque a gente acha esse projeto aí uma boa para as nossas vidas. Muito pelo contrário. A gente obedece e obedeceu o chamado de Cristo Jesus porque o chamado veio de Cristo Jesus. O siga-me saiu da boca de Jesus Cristo. E por isso eu obedeço. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que isso vai significar na minha vida. O que eu vou perder. O que eu vou ter que me dedicar. Eu não sei o barco que eu estou entrando, eu não sei. O que eu sei é quem está me chamando. O que eu conheço é o dono da convocação. É a pessoa que vai conduzir o barco. Eu não sei para onde esse barco vai, mas eu sei que quem está conduzindo é Cristo Jesus, então por isso eu obedeço. De uma forma objetiva. E é irresponsável, meu irmão e minha irmã, aos nossos olhos. Porque a boa conduta nos leva a pesar as consequências. A trazer contentamento diante das nossas dúvidas, das crises que a gente tem. Essa é uma atitude responsável, prudente.
Mas o chamado, a resposta positiva ao chamado de Cristo Jesus é extremamente objetiva. Assim como foi com Mateus. Siga-me, ele levantou e seguiu. Ele levantou e seguiu. Uma outra característica que a gente percebe nesse texto, e aí depois da resposta do Mateus, já na caminhada, é a questão da comunhão. Porque Cristo teve esse encontro com Mateus dessa forma, como eu estou conversando aqui com vocês, e de noite estava onde? Estava na casa do Mateus. Aí sim, talvez, para conversar melhor, para explicar melhor, para conviver, para se relacionar. Discipulado, meu irmão e minha irmã, também é comunhão. Também é comunhão. Cristo Jesus, ele está em movimento. O chamado dele é extremamente objetivo. Ele nos percebe, nos desafia a perceber também. A gente obedece. Só que no meio da caminhada há convivência, há relacionamento, há comunhão. Assim como houve também na experiência de Mateus com Jesus Cristo. Cristo Jesus quis conviver com Pedro, com Mateus, conhecer melhor esse sujeito, a sua família. E é assim também que acontece comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Não existe discipulado sem convivência, sem relacionamento, sem a porta de casa aberta. As pessoas entrando, convivendo, ceando conosco. Discipulado. Discipulado. E também, meu irmão e minha irmã, discipulado é dependência. É dependência. Porque na medida em que a gente caminha com Cristo, na medida em que a gente alinha as nossas questões diante das verdades que a gente encontra nos evangelhos, a gente vai percebendo que nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus. A gente vai perceber que esse projeto aí é um bom projeto, porque a gente precisa de tantas coisas na vida que só esse sujeito tem para nos dar. Nós somos tão doentes, nós somos tão enfermos, que só Cristo é a nossa resposta. Só Jesus pode sanar e curar as nossas enfermidades. E a gente precisa, no meio dessa caminhada, se colocar como pessoas extremamente dependentes de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus veio para nós, para esses enfermos, para esses doentes, para esses dependentes. A caminhada com Cristo é dessa forma, meu irmão e minha irmã. Isso aqui não é uma receita. Isso aqui não é 5 passos, 10 passos ou 5 leis. A caminhada com Cristo Jesus é uma caminhada. E a gente não sabe o que vai acontecer no meio desse caminho. O que a gente sabe é que a gente precisa iniciar. O que a gente sabe é que a gente precisa responder objetivamente os chamados de Cristo Jesus. Eis-me aqui. A gente levanta e segue. É uma postura de fé, meu irmão e minha irmã. Por que é uma postura de fé? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente precisa de fé. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que seja assim a sua caminhada com Cristo Jesus. Que você consiga pegar e acompanhar o movimento de Cristo. Que você consiga responder também com objetividade, que você tenha essa mesma percepção, que você obedeça a Jesus Cristo, que você participe da comunhão da igreja de Cristo Jesus, que você dependa também, meu irmão e minha irmã, desse Jesus Cristo. Dessa forma, você, assim como Mateus, vai conseguir seguir Jesus Cristo. Você vai conseguir assumir essa empreitada. Há outras pessoas, meus queridos e minhas queridas, que não conseguiram responder a esse chamado. Eu vou citar para a gente terminar aqui três experiências que o próprio Cristo teve de chamar, de conversar com alguém no meio da caminhada e essa pessoa, isso não é para mim. Ou
situações que nos mostram isso. A primeira, e talvez a mais conhecida, foi o encontro de Jesus com o jovem rico. Da mesma forma, no meio do caminho, Jesus Cristo encontrou um jovem. E o chamado é o mesmo, você tem que me seguir. Os mandamentos são esses. Vem e me segue. E esse sujeito, ele não conseguiu seguir a Jesus. Meu irmão e minha irmã, e depois você pode ler isso lá no capítulo 19 de Mateus. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. O que eu aprendo com isso? Que o avarento, a pessoa que se apega a recursos de uma forma cega, ela não consegue seguir a Jesus. Porque o peso é muito grande e não dá para carregar na viagem. O peso é muito grande e no meio do caminho não dá para carregar. E foi isso que aconteceu com o jovem rico. O desafio foi o mesmo, vem e me segue, mas ele não conseguiu, porque a bagagem é muito pesada. O avarento não consegue seguir Jesus. O escravo do dinheiro não consegue seguir Jesus, porque não tem dois senhores. Ou você serve a Cristo Jesus, ou você serve aos recursos materiais. Eu não estou aqui, meu irmão e minha irmã, e você tem a percepção e a maturidade para entender que eu não estou aqui demonizando recursos materiais. Eu estou aqui tentando explicar como é que a gente lida com eles. Qual que é a nossa postura em relação a eles. Para seguir a Jesus, a gente precisa seguir a Jesus. E deixar o apego de lado e seguir a Jesus. Talvez com recursos a gente vai conseguir seguir a Jesus. Talvez com riqueza a gente vai conseguir seguir a Jesus. Mas o nosso coração precisa se submeter a essa postura de seguir a Jesus de uma forma objetiva. O avarento não consegue seguir a Jesus. O hipócrita também não consegue seguir a Jesus. Aquele que não se coloca diante de Jesus com sinceridade de coração, não consegue seguir Jesus. Ele não consegue entender a dimensão do pecado e a dimensão da graça. E há tantas pessoas que entram nesse caminho difícil da hipocrisia, especialmente pessoas dentro de ambientes religiosos, que por fora até parecem que seguem a Jesus, mas por dentro não. Por dentro não. E Jesus, na sua caminhada, teve tantos embates, tantos confrontos a esse tipo de gente aqui, os hipócritas. Talvez o maior deles você encontra no capítulo 23 de Mateus, depois você pode ler. O quão duro foi o discurso de Cristo em relação a essas pessoas, que pareciam seguir a Jesus, ou seguir os mandamentos de Deus, mas não seguiam. Escravo da religiosidade, escravo das aparências, esse tipo de gente não consegue seguir a Jesus. E para encerrar, o insensato também não consegue seguir a Jesus. Aquele tipo de pessoa que vive uma vida completamente não considerando a presença de Deus no mundo, que vive uma vida completamente irresponsável e não percebe que Cristo Jesus está em todos os lugares, que Cristo Jesus influencia as nossas vidas e as vidas de tantas pessoas, que não considera a presença de Deus. Esse é o insensato, que acha que lá no final as coisas vão se resolver, que recebem um chamado, assim como na parábola das 10 virgens, só que esse chamado não mudou a vida, não levou a uma vida de preparação para o cumprimento da promessa. Viveu uma vida insensata, não prudente, não considerando a existência de Deus, a presença de Deus,
as consequências de não seguir e de não se submeter aos mandamentos de Jesus. Esse tipo de gente também não consegue seguir a Jesus por motivos óbvios. Então, meu irmão e minha irmã, para encerrar, siga Jesus. Tenha uma vida de discipulado. Você que está chegando agora, ou chegou há pouco tempo, e você que já está aí, já numa caminhada extensa. Continue, meu irmão e minha irmã, nesse caminho. Continue seguindo Cristo Jesus com obediência, com dependência, com objetividade, confiando no autor do chamado, naquele que está conduzindo o barco. Faça isso e certamente você vai ter contentamento pleno no teu coração e o privilégio de participar da missão de Deus na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. Siga a Jesus, meu irmão e minha irmã. Esse é o desejo que eu tenho para a sua vida. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Eu vou orar mais uma vez.